Boa tarde a todos e todas. Saudações a todos que já estão aqui presentes e informamos que nossa live está sendo gravada e informamos também que esse encontro é uma ação que faz parte do projeto de extensão IFCE contra o coronavírus, Exercícios em Casa, que tem por coordenação por mim, professor Paulo Alves, e como integrante também e coautora dessa iniciativa, a técnica de audiovisual Luciana Gomes. Trazemos hoje a Fabrícia Keila Oliveira Leite, psicóloga do IFCE Campus Juazeiro do Norte, que eu irei resumir o currículo a partir de agora. Ela possui graduação pela Universidade Federal da Paraíba em Psicologia, especialista em saúde mental pela Faculdade Integrada de Patos, mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem experiência na área de Psicologia Social, Psicologia Escolar, é servidora pública do IFCE desde 2015 e trabalha principalmente com ênfase em Psicologia e Psicologia Escolar. De antemão, eu gostaria de agradecer o aceite do convite por parte da Fabrícia, da psicóloga Fabrícia, e dizer que é com muita satisfação que nós a recebemos aqui, mesmo que de maneira virtual, de longe, mas nós, enquanto servidores e alunos do campus Boa Viagem, a recebemos para essa tarde de diálogo, né, como o próprio nome sugere, né, diálogo sobre saúde mental e qualidade de vida no contexto da pandemia, né, que é o que nos atravessa hoje. Primeiro, antes de passar a palavra para a Fabrícia, para a psicóloga, eu vou fazer uma breve retrospectiva sobre essa ação que vem sendo desenvolvida e essa ação de extensão que surgiu a partir da iniciativa e provocação da Luciana, quanto aqui no início da pandemia, né, em março, abril, ela me provocou, professor, vamos gravar uma série, vamos gravar uns vídeos para viabilizar exercícios físicos que os alunos possam fazer em casa, alunos servidores, exercícios básicos, mas que são indispensáveis. Aí, a partir disso, né, dessa provocação, nós concordamos, né, em fazer, aí eu, com a ajuda dela na edição, toda a sua maestria na edição dos vídeos, a gente fez e lançou o primeiro vídeo, disponibilizou tanto no YouTube do campus, no canal do YouTube do campus IFCE Boa Viagem, no Instagram, compartilhado pelo Instagram IFCE Oficial, e no Facebook, na página, através da página de IFCE Campus Boa Viagem. E, assim, surgiu uma iniciativa, uma ideia que foi ganhando corpo, surgiu uma iniciativa pequena, foi ganhando corpo, a gente foi gravando outros vídeos, e então a gente decidiu cadastrar na plataforma SigProeste como uma ação de extensão, né? E ela está cadastrada lá para início desde o dia 29/4 e previsão de fim agora dia 30/8. Então, para finalizar e fechar com chave de ouro essa iniciativa, que a gente, pensando na possibilidade de aprofundar esse debate sobre a importância do exercício físico e da saúde mental no contexto que a gente vem atravessando, que a gente propôs a psicóloga Fabrícia que viesse aqui conversar com alunos e servidores sobre essa ação de extensão, que, assim, eu fiquei e fico muito grato em participar e também informar que, até o presente momento, segundo informações levantadas pela Luciana, a gente já chegou a pelo menos 8.000 visualizações entre YouTube, Facebook e Instagram, onde foi compartilhado essa ação. Então, agora a palavra vai estar facultada para a Fabrícia e depois da apresentação dela, a gente vai fazer mais um diálogo com perguntas que vocês podem deixar no chat e até, se houver tempo, fazer perguntas via áudio, só pedir autorização no chat e depois a gente faz a pergunta. Se não for possível por chat, faz por áudio, para que ela possa sanar essas dúvidas e a gente desenvolva esse diálogo até às 15 horas, até às 3 da tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Obrigado pelo convite. Diante de tanta coisa que está acontecendo na pandemia, né, é muito interessante que a gente conseguiu trocar mais
experiências e conhecimento com outros campos, né, de forma virtual. Então, para mim é um prazer muito grande. Eu espero que isso possa permanecer para além desse momento, né, da pandemia. E já lhe parabenizo pela ação, né? A gente sabe que é muito importante as ações de extensão dentro do Instituto. E meus parabéns. Pode contar comigo sempre que precisar, tá? Eu preparei, pessoal, a gente vinha conversando anteriormente, né, sobre fazer desse momento um momento mais dialogado, né, que a gente pudesse estar conversando. Mas, de antemão, eu preparei um material só para guiar a minha fala, né, para expor um pouquinho para vocês como lidar com essas questões de saúde mental no contexto de pandemia, né? Existe muito material, existem muitos estudos fora do Brasil, né? Existem muitos estudos que fazem referência muito mais à vivência das pessoas em situações de catástrofe, né? Do que de pandemia especificamente, mas são situações específicas que já têm um olhar da psicologia, né, há algum tempo. O material que eu trouxe para vocês é um material que fala necessariamente sobre autocuidado, né? Como é que medidas a gente pode estar tomando para se precaver de situações de estresse, de baixa de humor, né? Porque é comum, é esperado nessa situação de isolamento social que alguns sintomas psicológicos e psiquiátricos eles surjam, né? Aí como a gente pode lidar com isso, né? Para que a gente possa minimizar esses sintomas, né? E garantir que eles não se transformem em um quadro de adoecimento, tá? Então, eu trouxe um material bem simples só para organizar minha fala. Vou abrir para vocês, né? Só queria que vocês me dissessem se estão vendo. Digo logo em antemão que eu estou aprendendo agora a mexer com tecnologias, né? Acho que a maioria de nós. Apresentação. Só um minuto, professor. Certo, sem problema. Dá para ver o material? Está apresentando. Agora a gente já está conseguindo isso, já está em tela cheia. Ok. Aqui é só o nome do momento, né, que o professor Paulo e eu discutimos. Bom, então a ideia, né, agora é tentar entender como é que a gente pode se manter saudável durante uma situação tão atípica, né, que é uma situação de pandemia. E para começar, eu queria dizer que é muito importante a gente atentar para o que é esperado sentir nesse momento, né? E o que é que pode ser um sinal de alerta, tá? O que é normal, o que é comum. Então, muitas pessoas estão sentindo uma situação, uma sensação de angústia, de ansiedade, né? De tristeza, muitas vezes, porque a rotina foi, de forma muito abrupta, tirada da gente, né? E a rotina, o estabelecimento de rotina é sempre algo muito importante na nossa saúde mental. Então, esses sentimentos, né, muitas vezes de vazio, de tristeza, por não poder estar em contato com as pessoas que a gente ama, né, que a gente está em contato diariamente, ele é esperado, tá? Essa sensação de tristeza. Quando é que ela é preocupante, tá? Quando ela é muito persistente. Então, e quando ela atrapalha a nossa vida cotidiana. Muitos dos sintomas, né, que a gente pode ter no processo de adoecimento tem a ver com a persistência deles, né, e com quanto ele atrapalha nossas vidas. Então, assim,
quanto tempo do meu dia, quanto tempo da semana eu me sinto muito triste, eu tenho dificuldade de sair do meu quarto, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas, isso está atrapalhando minha vida, eu estou deixando de participar das aulas, estou deixando muitas vezes de fazer coisas que eu gostava de fazer, assistir um filme que eu gostava, aí a gente já começa a se preocupar. A ansiedade enquanto sintoma, né, enquanto sintoma psicológico, ela também pode surgir, é normal que ela surja, porque o momento em si ele é ansiogênico, né, então ele é produtor de ansiedade, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está tateando, né, em um ambiente em que a gente nunca esteve, então é normal esse sentimento de apreensão, né? A ansiedade é um medo sem objeto especificado, e ela muitas vezes produz sintomas físicos, né? Como a sudorese ou a falta de ar. É muito importante a gente estar atento para quando esses sintomas físicos, eles se sobrepõem a certos sintomas psicológicos, porque ele significa aí significa que a gente tem que procurar uma ajuda mais especializada, tá bom, gente? Então, numa situação, num contexto todo, tá? A gente tem que entender que vai ser comum que surjam esses sentimentos, que surjam essas sensações, até sintomas podem surgir. E aí a gente tem que estar muito atento a nós mesmos, né? Tem que fazer um trabalho muito profundo de autoconhecimento para perceber o que é que está no campo da normalidade, né? E o que é que pode estar entrando em um campo da patologia, tá? O que é que pode ser adoecimento. Bom, nesse sentido, é muito importante se manter informado, tá? Aí eu coloco no slide que é muito interessante isso, porque mas nem tanto. A informação, ela é muito importante, ela nos dá um certo senso de segurança, mas quando a gente é exposto a muita informação, tá, o dia inteiro e de forma pouco organizada, a gente acaba entrando ainda mais em um processo ansioso, tá? A gente pode desenvolver sintomas de ansiedade, porque a gente está querendo saber o tempo todo o que está acontecendo, se já tem vacina, qual é o número de mortos, qual o número, o que a doença pode provocar. Então, esse número elevado de informações, ele pode ser perigoso para a gente. É muito importante que a gente saiba selecionar quais são as informações que são relevantes, tá? No começo da pandemia, eu atendi algumas pessoas, né, que assistia jornal de manhã, assistia jornal de tarde, assistia jornal de noite, e de repente não estava mais conseguindo dormir, porque é muita informação para você assimilar e muitas vezes informações muito negativas, tá? Então é muito importante a gente fazer essa seleção. Se informem, né? Manter-se informado é bom, mas tenham cuidado para não fazer o uso excessivo dessa informação, tá? E nesse sentido, gente, a questão do uso do celular vem como é que eu posso dizer? Vem nesse mesmo sentido, usar o celular de forma muito consciente, muito organizada. O tempo excessivo de tela de celular ou de computador, ele provoca, isso já é consenso científico, né? Que ele pode provocar alterações em termos cognitivos, da forma de pensar, de sentir. É muito importante que a gente se eduque para lidar melhor com esse novo aparato tecnológico que a gente vive, que a gente tem no nosso dia a dia, né? Principalmente nesse momento, quando a gente acaba, né, se detendo muito mais na frente desses aparelhos, tá? Isso pode também, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre o sono, né? Isso é um problema até com relação ao sono. Bom, continuando. Professor, eu falo muito, tá? Então, qualquer coisa, se precisar me interromper, fique à vontade, porque eu costumo falar demais. Certo, sem problema. E estabelecer rotina sempre, certo? Uma rotina possível, nada de realidades, tá? Então, eu vi no começo muita gente, vou aproveitar, vou fazer tantos cursos, vou participar de tantas atividades online, vou me engajar em tantos trabalhos online. E esse estabelecimento de metas irreais, ele produz muita frustração. Frustração gera muita ansiedade e muito sentimento de mal-estar, tá? Então, estabeleçam metas reais. A maioria dos estudantes já está voltando para uma certa rotina de aula. Então, é muito importante esse estabelecimento, né? Esse planejamento. O que é que dá para fazer? Quanto tempo eu posso
gastar nessas atividades, né? O que é possível ser feito? Eu queria muito fazer um curso à distância que eu vi, dá para ser feito? Existe um tempo planejado, organizado dentro de uma rotina que te permite isso? Porque estabelecer metas significa sempre criar perspectivas, né? Criar expectativas. E é muito importante o tratamento realístico das nossas expectativas, tá? Porque senão a gente entra num campo perigoso que pode gerar necessariamente ansiedade. Então, é muito importante o estabelecimento de rotina, gente. Se eu puder tirar um elemento, assim, central, para que a gente possa sobreviver a esse momento, assim, é o estabelecimento de uma rotina possível, real, tá? Que nos garanta um mínimo de segurança emocional. Bom, pense um pouco sobre você e seus projetos. Esse é o momento, tá? É um momento para autoconhecimento, aprender a identificar sentimentos, observar melhor nossos corpos, nossas emoções. No nosso dia a dia, a gente se detém muito pouco a isso, tá? Mas para organizar qualquer coisa na nossa vida, é muito importante saber reconhecer-se enquanto sujeito, tá? O que é isso, Fabrício? Quem eu sou? O que é que eu gosto, como é que eu estou me sentindo, tá? Então, muitas vezes a gente sintomatiza, principalmente nosso corpo, né, apresenta certos sintomas, porque a gente tem dificuldade de identificar e nomear as coisas que a gente sente. Então, às vezes a gente está sentindo uma tristeza e a gente não consegue identificar o que é que a gente está sentindo. E se a gente não identifica, a gente necessariamente não consegue falar sobre aquilo que se sente, tá? É muito comum que nós sejamos um pouco relapsos com nossos sentimentos, com aquilo que nos afeta. Então, nesse momento, é muito importante que a gente possa se atentar. Poxa vida, o que é que eu estou sentindo? Que desconforto é esse? De onde é que ele vem? O que é que pode estar causando? Tá? Que tipo de mal-estar é esse? Como é que eu posso nomear isso, tá? Dar nome a tudo isso que eu estou sentindo. Porque a partir dessas identificações, gente, é que a gente pode fazer esse trabalho de autocuidado, tá? E pode parecer bobo, simples, mas é uma coisa que a gente faz muito pouco, né? A gente vive uma vida em que muitas vezes nós estamos repletos de hábitos que não nos deixam sair do automático, né? E às vezes a gente não para um pouco e reflete sobre si mesmo. Poxa vida, o que é que eu estou sentindo agora, né? Esse sentimento, ele é produtivo, ele é improdutivo, o que é que eu faço com ele, né? Para onde esse sentimento vai, para onde ele migra. Muitas vezes é a partir desse processo, né, de pensar sobre si, gente, que a gente consegue entender e criar mecanismos para lidar melhor com esses sentimentos, para lidar de forma mais adaptativa, mais construtiva, tá? Para criar relações mais proveitosas, certo? Então, quando a gente entende melhor o que a gente sente, a gente se expressa melhor, a gente se relaciona melhor. Então, passar por esse momento significa necessariamente aprender a entender-se melhor, né? A fazer uma leitura melhor de si. E uma analogia, Fabrício, só para tu não ficar falando só... É ótimo. Uma analogia que uma coisa que às vezes durante muito tempo foi construída é que, por exemplo, que o equilíbrio emocional é uma coisa estática. Tipo assim, a gente tem que estar bem como se fosse uma coisa fixa e não fosse uma coisa como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma balança do símbolo da justiça, né? Duas balancinhas. A gente tem que entender que não é uma coisa que vai ficar sempre estável, né? Que tem momentos que a gente vai estar mais estressado, a emoção vai estar mais à flor da pele, vai ter momentos que a gente vai estar melhor. A gente entender que, por exemplo, não é um conceito tipo, eu tenho que estar bem. Tipo, bem é tipo como uma chave, ligou, tô bem. Não, agora desligou, tô mal. A gente tem uma percepção, e isso é uma coisa que eu já vinha pensando antes, e nesse período pandêmico me fez pensar ainda mais, sobre como a gente... nessa parada obrigatória, compulsória, né, para o nosso bem da nossa saúde, a gente teve um tempinho, né, que muitas vezes a gente vivia na correria, aula, trabalho, isso e aquilo, de pensar e dizer assim, pô, a gente tem que se entender. Como é que eu me entendo? Entender que, por exemplo, minha saúde emocional, ela interfere na minha saúde física. Por exemplo, se eu estou muito triste, eu não vou treinar naquele dia.
né? É difícil, é uma raridade. Ou se eu estou tanto é, por exemplo, se eu estou com uma questão emocional muito ruim, meu corpo vai reverberar isso, né? As dores, os incômodos, e entender como isso não é um processo estático. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para os alunos que estão aqui, os servidores, e para quem vai assistir depois no YouTube, a gente ter a partir de leituras, uma oportunidade de autoconhecimento, perceber que não é um conceito estático, pronto e acabado, mas que são processos que vão como ondas, né? Acho que já fui Exatamente. claro bastante na minha analogia. Exatamente, e assim, você tocou em um ponto super importante, que é isso é cultural, tá, gente? Muito dos sintomas e das doenças mentais, dos transtornos mentais que a gente vê hoje, eles são fruto de uma cultura, né? De uma cultura que muitas vezes impõe a gente essa felicidade constante, né? Então, esse estado de êxtase constante, né? Eu sempre coloco a questão do Instagram, eu não uso muito rede social, né, gente? Já pela minha saúde mental, porque o Instagram sempre causa aquela impressão de que todo mundo está feliz o tempo todo, né? De que a felicidade ela é uma constante, né? De que há aquele estado de que muitas vezes dar-se o direito de estar triste é algo indesejável socialmente, né? Então você cria essa cultura que impõe sempre um modo de ser e de estar no mundo, né? E que naturalmente essa cultura ela vai nos levar ao processo de adoecimento, porque como você disse, não há um processo de estática no que se refere a como nós sentimos e interpretamos o mundo, tá? Então isso é muito mutável, o tempo todo está mudando e a gente está se reorganizando e se restabelecendo, isso é que é saúde mental, né? É se reorganizar. Então, e às vezes a gente tem no mesmo sentido nessa cultura, né, uma espécie de fetichização do adoecimento mental, né? Então a gente fala, eu tô triste hoje, poxa, pode ser que é depressão, tá? Sendo que depressão é um quadro clínico muito complexo, né? E que a gente só tá triste mesmo, e tem dia que a gente tá triste mesmo, porque viver uma situação como essa é triste. Então o que se espera, né, dentro de uma organização dita normal é que a maioria das pessoas sintam fortes impactos diante de tudo que a gente está vivendo. Então, o oposto aqui seria uma espécie de anormal, né? Então, não se impactar por tudo isso que a gente está passando aqui seria algo a se estranhar, tá? Então, esse impacto inicial, ele é normal, e aí a gente vai tentando se organizar. Tá? Por isso que é muito importante, como eu disse no começo, a gente sempre ficar atento à intensidade, né, de certos sintomas e de como eles podem provocar mudanças na nossa vida, dificultar a nossa vida e nosso processo de acomodação e adaptação. Tá? Esse é o grande ponto. Bom, gente, procurar fazer atividades prazerosas é muito importante. Mas tem coisa que eu não consigo fazer. Tem. Então, tudo dentro do possível, dentro do real, tá? Tem gente... A arte é algo muito... Na psicologia, a gente estuda muito isso. A arte é algo que nos toca muito enquanto ser humano, tá? Então, assistir filme, faça listas, tá? Para algumas pessoas que eu atendo, eu sempre digo, faça uma listinha, séries que eu sempre quis assistir, deixa eu colocar aqui, filmes que eu sempre quis assistir, tá? Deixa eu colocar aqui, porque nesse momento a arte acaba sendo esse refúgio, né? Músicas que eu gosto de ouvir, então vai lá, escuta sua música, eu não posso sair para ver meus amigos, para rir com eles, faz uma live e conversa e compartilha sentimentos, tá? E estabelece como, lá na sua rotina diária, é muito importante isso, você estabelecer que você tem que ter atividade de lazer, que você tem que ter atividades prazerosas, que você tem que se divertir, tá? Não deveria ser, mas muitas vezes a gente tem que colocar isso enquanto regra, porque as pessoas esquecem do quanto isso é importante para a saúde mental delas, tá? Não tem que ser só o trabalho, só o estudo o tempo todo, tá? Tem que estar em algum momento do dia dedicado a alguma atividade que gere essa sensação de prazer. Não descuidar da sua saúde de forma nenhuma, sono, alimentação, atividade física, né? O professor pode falar até melhor do que eu sobre isso,
porque como ele bem colocou, né, como o professor Paulo bem colocou, gente, essa separação cartesiana de corpo e mente, tá, ela é só ela só nos trouxe, de certa forma, um pensamento equivocado sobre nossa vivência, tá? De que o corpo e a mente, eles se separam. Eles não se separam coisa nenhuma, tá? Então, se a gente não está dormindo bem, se a gente não está praticando alguma atividade física, se a gente não está se alimentando bem, isso reverbera de forma muito clara no nosso estado mental e emocional, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço no anamnese, quando você está atendendo algum paciente, é justamente essa: como é que está a seu sono, como é que está a sua alimentação, você pratica alguma atividade física. Porque, por exemplo, a atividade física, ela é o primeiro remédio, né, para as pessoas ansiosas. Tá? Então, as pessoas ansiosas com uma atividade física regular, elas melhoram consideravelmente seus sintomas. O sono, a privação do sono, ele provoca necessariamente uma baixa no humor, tá? Então, é muito comum que as pessoas que dormem mal apresentem uma quebra do humor ao longo do dia. Então, as coisas estão sempre interligadas. É muito importante estar atento a isso, tá? Cuida sempre dos seus vínculos afetivos, escuta mais. A base das nossas relações afetivas, seja ela com pai, mãe, irmão, com amigos ou mesmo amorosas, ela está no ouvir, tá, gente? Então, escutar mais as pessoas, entender melhor como elas se sentem, tá? E tudo está interligado, né? Então, quando eu faço esse processo de reconhecimento de mim, né? De autoconhecimento, de autoobservação, eu consigo me expressar melhor, falar melhor sobre mim, sobre as coisas que eu estou sentindo e ouvir mais, né? A gente podia falar longamente dessas questões relacionais, né? Mas tem uns autores que não são nem só da psicologia, que falam muito sobre a questão de uma fala, né? De uma fala não violenta, né? De uma fala que prima, né? Por expor muito mais o que se sente e fazer muito menos julgamentos em relação aos outros, tá? Então, é assim que a gente consegue cultivar boas relações. Ouvindo mais, entendendo mais, a palavra-chave, né, que hoje está em voga, mas que às vezes a gente tem muita dificuldade em exercitar isso, né, é a empatia, ser empático com o outro, né, entender que todo mundo está numa vivência muito particular, né, que cada experiência é única, e a empatia tem a ver com esse colocar-se no lugar do outro, mas sempre numa ideia de perspectiva, né? Porque a gente sempre tem que ter a compreensão que esse lugar é só dele. Por mais que a gente tente, né? A gente nunca vai entender aquela vivência, aquele sofrimento, né? Então, a empatia, ela está no campo muito mais da tentativa, né? De você se compadecer no sentido de tentar olhar, né? Tentar olhar as situações a partir da perspectiva do outro, né? Então, ser mais empático. É assim que a gente consegue cultivar boas relações. Reconheça seus limites, tá, gente? Tá tudo ruim hoje, essa semana? Respira, faz uma pausa, vai cuidar de si mesmo, até do corpo, tá? Vai fazer a unha, passa mais tempo no banho, passa mais tempo lendo um livro que você gosta. Dê uma pausa sempre que necessário, porque no momento que a gente está vivendo, vai ser muito mais constante, né? Esses dias ruins, essas semanas que as coisas não deram muito certo, e a gente tem que saber reconhecer que a partir dali a gente vive numa cultura que exige de nós muita produtividade, né? Então, a gente tem que estar produtivo o tempo todo. Então, muitas vezes eu escuto, né, e vejo na internet a ideia de, o que é que você tem que estar fazendo durante esse período de isolamento social, né? E, às vezes, a gente simplesmente não tem que estar fazendo nada, né? Pelo contrário, a gente tem que se dedicar mais a um momento de contemplação, tá? Então, às vezes, é necessário não fazer nada, né? Apesar do discurso oposto da nossa cultura. Então, perceber o que não está bem, que não está num dia bom, respira um pouco, né? Faz uma pausa, é muito importante, muito necessário, tá? Perceber que todos esses sintomas estão extrapolando um limite, né? Eles chegaram a um ponto que você não consegue lidar mais com aquilo, peça ajuda profissional, é muito importante, tá? Reconhecer-se dentro das nossas possibilidades. Poxa, a partir daqui eu não consigo mais, eu não estou me sentindo bem, né? Não estou conseguindo realizar as coisas que eu realizava anteriormente.
né, com muita facilidade, não estou conseguindo sentir prazer em muitas coisas, né, ou então estou desenvolvendo certos sintomas que eu não tinha. Deixa eu ver se eu consigo procurar ajuda profissional, né, é muito importante. Eu não sei eu acho que em Boa Viagem tem psicólogo, né, mas o próprio coletivo de psicologia está trabalhando no sentido de fazer escutas psicológicas constantes, né? Tem um plantão psicológico, então entre em contato. Tem vários outros dispositivos dentro da rede de saúde mental que eles podem ser acessados. Não tenha medo de pedir ajuda. Eu não consigo ter acesso a um profissional, Fabrícia, tá? Já tentei todas as formas, não consigo. Conversa com alguém, conversa com seus amigos, se abre para as pessoas, tá? A fala, ela é muito importante. Claro que uma fala, que uma escuta, quando orientada, né, uma escuta profissional, ela te dá outros direcionamentos, mas, de qualquer maneira, falar é muito importante, tá? E só uma contribuição, Fabrícia. Em Boa Viagem nós temos a psicóloga Rebeca, e uma coisa que eu tenho percebido no período das aulas remotas, né, que, por exemplo, muitos alunos que aqui estão no chat, que eu estou acompanhando pelas imagens, são do S7, que é uma turma que já retornou, do sétimo semestre de rede de computadores, o curso técnico integrado de lá de Boa Viagem. E durante as aulas de educação física eu até já dei uma pincelada, assim, não com tanta propriedade, mas sobre eles reconhecerem e, se precisarem, falar com a psicóloga do campus. E até me usei como exemplo. Eu disse, pessoal, professor não é um ser de outro mundo que é imune às coisas, não. E eu estou fazendo acompanhamento psicológico. Então, eu digo isso assumindo essa fragilidade que muitas vezes nossa sociedade não quer assumir, não quer que, por exemplo, o homem, enquanto hétero, apresente ou demonstre que tem problemas, tem que ser o homem forte, não pode ter problema, não pode ter isso. E então, como eu não coaduno com essa narrativa, eu até já falei isso para os alunos sobre a importância de ter um acompanhamento psicológico e caso eles precisem, que eles assim façam. Que, por exemplo, um estigma social que existe, que eu ainda percebo na sociedade, é tipo assim, psicólogo é para doido. Uma coisa que, às vezes, você fica assim, gente ainda repete isso no século XXI, mas tem gente que ainda repete. Então, faz, se necessário, a gente repetir. Não é. A psicoterapia é um processo de escuta qualificada com um profissional de uma área que estudou bastante sobre isso, né? Se aprofundou muitos anos de leituras sobre as questões da psique, né? De toda... Eu não vou entrar nesse assunto que é muito grande, né? Mas pode continuar. Exatamente, né? Você tocou num ponto aí que é muito importante, tá? Que é a questão de gênero, que hoje é um ponto que eu estudo muito, né? Minha dissertação do mestrado foi muito nessa área de gênero e diversidade sexual, porque a gente entende que isso, até no campo da saúde mental existe esse recorte, né? Os meninos têm muito mais dificuldade de buscar ajuda, né? Tem muito mais dificuldade de fala, né? E as mulheres, por mais que tenham, muitas vezes sejam criadas, né? Culturalmente, sejam colocadas em um lugar de de maior fala, né? Elas têm mais facilidade de falar, mas elas estão em campos sociais que produzem muito mais sofrimento, tá? Então, a gente está vendo agora, no contexto da pandemia também, como os processos de adoecimento, eles se dão com muita força entre as mulheres, principalmente pelo acúmulo, né, excessivo de funções, né? Agora, na pandemia, isso ficou muito mais claro, então já tem estudos sobre isso, já tem recomendações da Organização Mundial da Saúde para a gente estar atento a isso, né? Porque o adoecimento mental, ele se dá de forma distinta entre homens e mulheres, e a gente tem que, a partir desse reconhecimento, né, fazer um trabalho diferenciado para meninos, né, e meninas, homens e mulheres. E só uma fala, Fabrício, que eu não poderia deixar de pontuar. Ainda tem a questão que, por exemplo, atualmente eu sou coordenador do NEABI de Boa Viagem. Além da questão de gênero, a questão de raça, porque já tem estudos da Fiocruz falando sobre como mulheres negras estão sendo mais afetadas na pandemia. E eu queria deixar isso aqui registrado, porque muitas vezes as pessoas pensam, não, mas nada a ver, mulheres negras e brancas são todos iguais. Aí assim, eu digo, eu entendo, biologicamente, todos somos iguais, e ninguém está negando isso. Mas se a gente for analisar o contexto das mulheres que mais
tem jornada tripla, jornada, às vezes, 2 trabalhos, cuidar de filho. Muitas vezes são mulheres que não têm os esposos na casa, são mulheres negras. Estatisticamente, parece coincidência, mas Não é. não é. Tem até um Instagram que eu sigo, que se baseia, que é um Instagram profissional, assim, digamos, não é uma conta pessoal, que chama Gênero e Número, que fala sobre, traz levantamentos estatísticos das últimas pesquisas sobre tanto a questão de gênero quanto a questão de raça, e os estudos têm apontado, infelizmente, que as mulheres negras, né, os homens negros também sofrem, os homens brancos também sofrem, mas as mulheres negras em especial são um recorte de, digamos assim, de quem são, por exemplo, quem são a maior parte das trabalhadoras domésticas do nosso país, são mulheres negras. Era só uma pontuação que, como a gente falou de gênero, eu também queria trazer esse ponto para ficar registrado aqui. Exatamente. Não há como fazer um recorte de gênero sem fazer um recorte de raça. Né? Então, assim, não há como falar dessa questão da disparidade entre homens e mulheres sem falar que as mulheres negras ocupam ainda mais um espaço de vulnerabilidade. Né? Então, existe essa gradação no que se refere aos preconceitos e discriminações sociais. Né? Isso é muito fato e a gente tem que estar muito atento, gente, porque às vezes a gente... E nossas áreas, né, a área da psicologia contribuiu muito para isso, para certos discursos que são normatizantes. A gente normatiza, né, certas coisas, como você bem falou, existe uma ideia de que, porque os corpos são biologicamente iguais, e a gente não entende que essa biologia ela é perpassada por uma cultura, por uma linguagem. Então, é vazio a gente falar de certos temas se a gente não considerar a cultura que a gente está inserido. E eu realmente me preocupo com isso, né? Espero ter deixado isso muito claro na minha fala, porque os fatores culturais, eles são muito preponderantes nesse momento, tá, gente? Então, a gente não pode falar de como a gente está vulnerável emocionalmente sem entender que certas classes sociais, né, certo conjunto de pessoas, socialmente falando, elas vão sofrer muito mais, né, nesse processo que a gente está vivendo, porque elas foram historicamente colocadas neste lugar de desvalia e de vulnerabilidade. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Tá? E para fechar, eu coloquei uma frase da Cora Coralina, porque às vezes nas minhas falas eu posso ser muito pessimista, então eu sempre trago alguma coisa para mostrar que no fundo eu sou um otimista, tá? Irrecuperável. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça, tá, gente? Então, a gente está sempre nesse processo de se recriar, de se reinventar, de se reorganizar enquanto sujeito, tá? Se a gente não faz isso, nossa existência, né, ela não tem sentido. Então, eu espero ter contribuído para o debate, né? Agora vamos conversar. Tá, muito, muito, muito massa. Eu estava acompanhando o chat enquanto tu falava, e eu já vi que tem alguns comentários aqui que eu vou ler e podem ser pertinentes, tenho pergunta também. E, além disso, Fabrícia, eu vou só convidar as pessoas que aqui estão, que acompanharam esse projeto, né, de vídeos que foram feitos em casa, que tem um formulário no Google para você avaliar essa ação. Aí quem não o fez, por favor, até o dia 30 a gente vai receber avaliações, né, para dizer se foi bom, o que é que precisa melhorar, o que não foi. Então tem aqui a Luciana, ela está deixando aqui no chat o formulário, o link que a pessoa pode acessar, assim como ela deixou o link sobre a escuta qualificada de apoio e orientação psicológica breve para estudante do IF. Ela deixou. E a primeira pergunta que eu pude perceber aqui foi do Lucas Ferreira Vicente, e ele botou assim: como uma pessoa pode ser inteligente emocionalmente? Ou melhor, o que é uma inteligência emocional? Deixo para ti essa pergunta, para poder tu comentar, se quiser. A inteligência emocional tem sido um termo muito em voga, né? Principalmente no campo da psicologia positiva. Ser inteligente, tá? Emocionalmente, primeiro, ser inteligente
envolve vários conceitos, né? Então, na nossa cultura, a gente sempre valorizou a questão das inteligências lógico-matemáticas e linguísticas, né? Então, aquele cara que se dá bem na escola, poxa, esse cara aí é muito inteligente. Mas, muitas vezes, esse cara que só tira nota boa se dá bem na escola, ele tem muita dificuldade, por exemplo, em se relacionar com as pessoas, em fazer amigos, né? Em se expressar, em fazer se entender através da sua fala. Então, por muito tempo, muitos autores já começaram a questionar os nossos próprios conceitos de inteligência, né? A inteligência ela é muito ampla hoje, gente. Se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, é assim: é muito difícil a gente olhar para uma pessoa e a gente dizer assim, essa pessoa é inteligente. Ela é inteligente onde? Em quê? Em qual campo? Né? Em que sentido? Há uma variedade de inteligências. Mas, em termos emocionais, inteligência tem a ver necessariamente com adaptação. Adaptação em que sentido? É uma adaptação completamente passiva, de modo algum, né? Mas é a capacidade do sujeito de reconhecer, né, a partir de da identificação de suas habilidades, como é que ele pode lidar com certas situações ambientais, né, que venham a ocorrer. Então, essa capacidade de se adaptar aos meios, né, não é no sentido darwinista, tá, gente? Mas de se adaptar no sentido de se reorganizar, de se ressignificar a partir de cada vivência, né? Tem alguns autores que usam a palavra, né, resiliência, que é uma palavra que a gente trouxe de outras ciências para a psicologia, que é essa capacidade de certa forma, superar certos obstáculos que a vida nos impõe, né? Então, essa capacidade de adaptação, de organização, ela é necessariamente uma inteligência emocional. Mas esse tipo de inteligência, ele parte necessariamente de um processo de autoconhecimento, tá? Tem um autor na psicologia que vai chamar de inteligência intrapessoal, né? Que é o reconhecimento de quem é que eu sou, o que é que me incomoda, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, quais são as habilidades que eu tenho. E trabalhar a partir desse reconhecimento, tá? Então, trabalhar a partir de como eu me reconheço enquanto sujeito, tá? Poxa, eu sou boa nisso, nossa, eu tenho dificuldade em lidar com isso. Como é que eu posso melhorar essa minha dificuldade, tá? Então, esse reconhecimento de si, esse olhar para si é uma inteligência intrapessoal. Geralmente, as pessoas que têm boa inteligência intrapessoal, elas têm bons ganhos relacionais, tá? Então, esse sujeito, ele é inteligente emocionalmente, tá? Porque ele consegue identificar as suas... ele consegue identificar em si suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, ele consegue reconhecer nos outros, né, por meio da empatia, também suas características, e ele trabalha muito bem nesse campo relacional. Essa pessoa tem boa inteligência emocional. Eu espero ter respondido. Eu acho que respondeu brilhantemente. Eu queria até trazer um conceito que é mais da educação física, mas antes de começar o nosso encontro, eu estava refletindo sobre e pensando que a gente podia fazer uma adaptação aqui, não sei se já existe na literatura da psicologia, mas que conceito é esse, Paulo? A propriocepção sinestésica é a capacidade de você perceber seu corpo, as posições do seu corpo de acordo com a gravidade. Por exemplo, dá um exemplo bem básico que dá para fazer até em casa. A pessoa ficar em pé, fechar o olho, os dois olhos, e levantar uma perna. Ela consegue fazer isso e consegue perceber onde é que a perna dela está, né? Ou ela estender a perna completamente, né? O mais alto que puder, com os olhos abertos, com os olhos fechados. Isso é uma experiência para ela entender o que seria propriocepção sinestésica. Então, trazendo para nosso convívio, nossa conversa de hoje, acho que a gente tem que desenvolver uma propriocepção psíquica, né? Saber identificar as partes emocionais, as partes que mais nos afetam, o que é que eu suporto, o que é que eu não suporto, né? Para poder a pessoa conseguir aprender a lidar, porque eu acho que não foi nos ensinado, pelo menos não a mim, a aprender a lidar com uma coisa como formal, na educação formal, pelo menos, e aprender a lidar com os desafios, com os problemas, que muitas vezes a gente vê um problema desse tamanho e imagina que ele é muito maior e vice-versa, às vezes o problema é muito grande e tem pessoas que o enxergam pequeno, e isso pode ser um pouco arriscado, né? Se for uma questão, por exemplo,
sei lá, você diz, não, tem um buraco ali. Não, dá para passar. Um episódio que eu vou te falar, Fabrícia, que ocorreu lá em Boa Viagem, acho que foi no começo desse ano. Teve uma grande chuva, e eu acho que os alunos aqui vão lembrar, teve uma grande chuva lá, e perto do ginásio de esportes tem um canal que quando chove, às vezes ele alaga. Um rapaz que era entregador de pizza, ele julgou que a água não era perigosa. Falando aqui, trazendo um exemplo bem prático, né? Sobre como é importante a gente identificar os limites, o tamanho dos... Ele tinha chovido a noite inteira, aí a água estava cobrindo, aí ele foi passar e a água o carregou. Para a gente, não é uma história muito feliz que eu trago, mas assim, é sobre um exemplo prático sobre a gente, por exemplo, que eu acho que aquilo também tem a ver com a cultura do machismo, de dizer assim, não, você consegue, não importa, o homem tem que atravessar. Tipo, ele podia ter dado a volta por um caminho mais longe para entregar a pizza, mas ele, né, imagino eu não estou falando aqui com certeza, porque eu não sei exatamente, mas pelo que as pessoas vizinhas me relataram, né, ele foi atravessar, mesmo tendo a água coberta a ponte. Lucas, os meninos sabem do que é que eu estou falando aqui. E ocorreu uma tragédia, sabe? E isso é um exemplo, assim, bem fatídico sobre essa própria percepção psíquica ou emocional, que é um termo que eu cunhei agora, não sei se a literatura já fala sobre isso, entendeu? Hoje, ainda bem, né, que a gente consegue ter muitos autores, a gente já avançou muito enquanto campo científico, para entender, né, que eu não consigo separar as questões mentais, né, das questões corporais, eu não posso deixar isso de fora, né, tanto é que hoje um dos campos mais promissores dentro da psicologia é justamente os campos, são justamente os campos que tentam entender, por exemplo, as questões da meditação, da yoga, né, essas questões que levam em conta o corpo, né, e os aspectos mentais e emocionais, tá? Então, nesse sentido, de acordo com tudo isso que a gente está falando, é muito interessante que você coloca, porque muitas vezes, gente, a gente é muito, como é que eu posso dizer, ignorante em relação a nós mesmos. Tá? Às vezes as pessoas ao nosso redor nos dizem certas características nossas e a gente fica espantado, né? A gente diz assim, não, como assim? Não, eu não sou assim, né? Essa pessoa não sou eu. Então, esse espanto, essa falta de reconhecimento, né, de como a gente se mostra para as pessoas, diz muitas vezes da nossa ignorância em relação a nós mesmos, né? A gente não atenta a isso, tá? Então, se a gente se mostra dessa maneira, se a pessoa me interpreta desse jeito, que tipo de sinais são emitidos por mim, né, que fazem com que as pessoas tenham essa concepção a meu respeito, né? Que tipo de sinais que estão sendo emitidos? Quais são os sinais que eu gostaria de passar, né? Já que os que eu estou passando não estão me fazendo me adaptar àquele meio social em que eu me encontro. Tá? Então, é muito importante esse trabalho de autorreferência, né? Tá sempre o tempo todo se autorreferenciando. E essa autorreferência, ela é sempre baseada no outro, né? Não existe autorreflexão, autoanálise, avaliação sem que o outro esteja, né, olhando para a gente, né, nas teorias de psicologia, psicanálise, a gente sempre tem que levar isso em conta, é o olhar do outro que nos constrói, e você tocou num ponto essencial, a gente não aprende isso, nossas aprendizagens, principalmente as aprendizagens formais, né, elas têm muito essa limitação, porque muitas vezes elas consideraram que o intelectual, o cognitivo, ele era uma coisa à parte, separada do emocional, do afetivo, tá? E a gente provocou, né, uma grande fissura nessa relação, que muitas vezes provoca muitos mal-estares, não sei como usar essa palavra, que a gente encontra hoje na nossa sociedade, né? Então, a gente achou muito, de forma muito ignorante, né, que a gente poderia separar, né, nossa cabeça do que a gente sente. A gente não pode, não consegue, não deve, né? Uhum. E tentando relacionar, e também com o contexto que os alunos estão passando, né, que eles me relatam, por exemplo, essa turma do S7 é a mais próxima que tem para fazer o Enem. Então, relacionando tudo isso que a gente já vem conversando e uma prova cabal
de que a emoção, o sistema emocional da gente, nosso equilíbrio emocional interfere, tem pessoas muito inteligentes, como a gente já acompanhou na mídia, que na hora de fazer o Enem, pode acontecer, não estou dizendo que vai, obviamente, mas pode acontecer da pessoa simplesmente travar lá na prova. Ela está com tantas questões, digamos que ela preferiu não resolver ou não sabia como resolver, né? E aí ela se preocupou que essa era só o intelectual, né, desvinculado de todo o contexto da vida dela, por exemplo. Aí ela chega na hora da prova do Enem, ela pode travar. Não estou dizendo que vai, nem eu quero que vá, né? Mas assim, isso é só uma prova como é importante tanto nossa questão emocional, nossa questão intelectual, nossa questão física. Durante essa pandemia, Fabrícia, teve uma parte dela que eu fiquei assim, muito querendo, como tu falou no início. Ah, eu tenho que aproveitar, tenho que fazer tantos cursos. Tem a questão do mestrado, tarara. Eu não estava tomando nem sol. Aí eu percebi, né, conversando com a psicóloga, ela disse, Paulo, você está tomando sol? Como é que tá? Além do sono, ela perguntou, que a produção de vitamina D, né, tem alguns estudos que falam sobre como ficar, não se expor ao sol durante um período longo, como isso baixa a vitamina D e como isso também pode afetar no seu emocional, no humor, né? Aí eu me toquei, a partir de uma fala com a psicóloga, eu não estava parando para ficar 5 minutos, 10 minutos para tomar um sol, que é a maior fonte de produção de vitamina D, contextualizando nas áreas biológicas, né? É através da produção, através da exposição da pele no sol. Mesmo você tomando as doses de vitamina D, o corpo produz muito mais facilmente essa vitamina através do sol, com a exposição ao sol. Então, assim, se a gente for ficar pensando que não importa isso, né, que é tudo desconectado, se alguém ainda pensa isso, entenda isso, tipo, coisas como tomar um sol no quintal, ou seja, assim, no que for possível, né, que a gente sabe que as abissais desigualdades sociais que nosso país enfrenta, a gente sabe disso, né, a gente tem noção sobre isso. Sobre parar um pouquinho e se alongar, né, que é uma coisa que muitas vezes a gente vem, uma reunião, eu digo enquanto servidor, que você também passa, outra reunião, aí tem momentos aqui que eu não vou dizer, eu desligo a câmera e me alongo. Eu estou me alongando, às vezes estava vendo só a foto, estou acompanhando a reunião, mas assim, eu digo, eu sei o quanto a minha saúde da coluna articular importa. Então, a gente tem que lembrar disso, assim, partindo do que a gente já vinha conversando. A propriocepção da importância disso, né? De não ignorar, achando que só o intelecto importa, e ignorar a sua postura durante várias horas, durante o dia. Né? Então, é bem nesse sentido que as coisas estão conectadas, né? Penso eu. Exatamente. Né? Eu queria, antes da gente encerrar, ter mais alguma participação dos discentes, dos servidores. Eu vi que a professora Cleiane está aqui também, se ela quiser fazer uma pergunta, ou alguém que não participou. Uma boa pergunta, acho que até para quem quer estudar essa área. Qual a diferença entre psicologia e psicanálise? Psicologia é uma ciência, né, que tem vários campos teóricos. A psicanálise é um conjunto de conhecimento elaborado por Freud, mas que ele independe da psicologia. Como é que eu posso explicar melhor? Por exemplo, eu sou psicóloga, eu me formei no curso de psicologia, passei 5 anos na faculdade. Se eu quiser ser psicanalista, eu acho que hoje a formação em psicanálise, ela dura uns 3 ou 4 anos. E qual é a diferença? O psicanalista, ele vai trabalhar basicamente, estudar basicamente a abordagem freudiana, né, de Freud e Lacan, que Lacan é um autor posterior a Freud que faz uma leitura de sua análise. É outro campo de conhecimento teórico, tá? A psicologia ela é bem maior. Ela envolve a psicanálise, mas envolve vários outros campos de conhecimento, tá? A psicanálise é um conjunto de conhecimento que surge a partir da leitura freudiana, né, se amplia, e ele é um conjunto de conhecimento que ele não é de acesso só para psicólogos. Então, assim, se o Paulo, por exemplo, disser, não, eu gosto de psicanálise, né, vou começar a estudar, ele pode fazer uma formação, mesmo sendo formado em educação física, e ele pode se tornar um psicanalista.
tá? Então, independe da sua... Desde que você tenha um curso superior, você pode ingressar no curso de psicanálise, tá? Então, é como se a psicanálise fosse um campo dentro da psicologia, mas é uma escola à parte. Eu não Tá aí sou uma, psicanalista, mas tá aí adoro uma psicanálise. coisa, tá aí uma coisa que eu não sabia, uma informação assim, bem nova para mim, que eu não sabia que, É, por exemplo, sobre fazer a formação para ser psicanalista não dependeria necessariamente de ser formado em psicologia, tá? Eu vou, conforme nosso combinado, eu vou deixar só mais um pouquinho, um tempo para perguntas, mas assim, eu sei que a gente teria muito mais a conversar, né, Fabrícia? E talvez no futuro a gente possa ter outros momentos como esse, eu adoraria. e que eu gostei muito da conversa, mas assim, enquanto as pessoas vão formalizando mais uma ou duas perguntas para a gente encerrar, eu queria que tu pensasse aí em algumas recomendações para deixar para os discentes, para os servidores, pode ser um site, um livro, algo que tu recomendaria assim. Uma coisa que eu vi que, por exemplo, é bem legal, tem a ver com o nosso tema aqui, eu recomendaria tal coisa. Gente, eu vou dizer uma coisa que vai parecer bem antiquada, mas se tem uma coisa que funciona em termos de você trabalhar saúde mental e autoconhecimento, é literatura, é romance. Tá? Então, se eu pudesse dar uma dica a vocês, eu diria: leiam Dostoiévski, leiam Machado de Assis, tá? Leiam autores que falam muito, que trabalham muito com construção de personagens, porque o tipo de elementos, né, que esses autores podem te dar para você se reconhecer enquanto sujeito, reconhecer os outros, é essencial, tá? Então, se eu pudesse, assim, o que é que o Fabrício recomenda fazer nas horas extras? Assim, procura um livro bem clássico, tá? Desses autores que trabalham muitos aspectos psicológicos. Eu sou muito fã de Dostoiévski, leio muito. Apesar do nome ruim, a leitura dele é boa. Machado de Assis é essencial, porque é como eu disse a vocês, tá? A arte, ela toca a gente num certo ponto, tá? Que é difícil a gente encontrar substitutos. Então, eu indicaria a vocês que leiam livros clássicos. Tá sem som, professor. A gente teve mais uma pergunta e eu também vou fazer uma recomendação. Se os alunos aqui, talvez eles, nesse momento, eles queiram acatar essa recomendação, que não é obrigatória, obviamente, mas é uma recomendação que, para as horas vagas, para o tempo livre, que eu gostaria de dar. Mas, assim, o Lucas Vicente, e eu acho que essa pergunta tem muito a ver sobre como a nossa sociedade cobra desses discentes. Porque eu noto neles, no discurso deles, como a questão da cobrança pela aprovação no Enem é grande. Eu digo isso sem medo de estar exagerando. Porque, eu conheço os discentes que eu tenho e eu vou ler a pergunta. Como os estudantes podem estar trabalhando o foco nos estudos, sobretudo o foco no Enem? E dito isso, antes de tu responder, eu vou dizer assim, eu não estou dizendo que o Enem não seja importante. De forma nenhuma, não é isso que eu quero dizer e está sendo gravado. Eu entendo que o Enem é importante, mas eu entendo também que, tipo assim, se eu não conseguir na primeira vez a aprovação no Enem, também não é o fim do mundo, mesmo sabendo que, por exemplo, na minha época do vestibular, eu tinha um medo enorme, eu vou confessar aqui, tinha um medo enorme de não passar no vestibular e ser lido pela sociedade como burro. Você não passou, as pessoas, né, o julgamento alheio me fazia um mal tão grande que eu só vim entender depois que, tipo assim, se eu não passasse na primeira, eu passava na segunda. E tudo bem, eu não seria menos inteligente por não passar na minha primeira prova. Eu acho que eu estou respondendo meio querendo entrar na tua resposta, né? Mas eu vou deixar tu responder. Mas tem muito a ver com isso que você falou. Primeiro, assim, gente, concordo com tudo que o professor está dizendo, no sentido de que
É muito ruim como a nossa cultura coloca uma simples prova como definidora, né, de quem a gente é, das nossas capacidades, das nossas habilidades, do nosso futuro. Então, assim, é muito frustrante. Eu entendo, assim, a angústia que isso gera em vocês. E para mim, isso é uma questão muito forte, assim, de como a gente cria certos conceitos culturais que acabam por minar, né, as nossas capacidades emocionais. Então, é uma prova. Ela não pode ser tida como um definidor do futuro de vocês. É uma prova, haverão outras. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês em relação a estudar, no sentido de rendimento, tá? Então, vou sair um pouco aqui da psicóloga social e para outra psicóloga, para outra psicologia, né? O nome de tudo é organização. Né? É organização. Então, a maioria das pessoas que tem êxito em relação à prova, tá? Porque é só uma prova, então você tem êxito de várias maneiras na sua vida, gente. Então, o êxito em relação à prova tem muito a ver com a organização, com rotina, com estabelecimento de horários, com organização de vida, né? E aí não é estudar 15 horas por dia, não, é estudar, mas saber que tem que ter um tempo para lazer, tem que ter um tempo para fazer atividade física, tem que ter um tempo para se conectar com outras coisas. Mas a organização é essencial. Diga, E eu acho que isso entra também na coluna espinhal do nosso debate de hoje. Sabe por quê? A gente tem, assim, penso eu, e gostaria até de ouvir tua opinião sobre. A gente tem que também, para desenvolver uma boa organização, uma boa rotina de estudos, você tem que aprender a se conhecer. Mas, professor, como assim? A gente já falou sobre isso. Por exemplo, o Lucas pode ter um horário de rendimento dele melhor próximo à hora do almoço. Eu costumo estudar mais logo pela manhã, meu rendimento eu noto que é muito melhor pela manhã, ou próximo da hora de dormir, tipo, que está tudo em silêncio, de madrugada, tipo 10 horas da noite. Eu noto que, assim, eu conheço que as ondulações de qual a hora que eu tenho, por exemplo, uma maior criatividade, um maior foco, que as ideias me surgem mais. Você tem que procurar conhecer, porque, tipo assim, você não vai ficar o dia todo, não se engane. A gente não fica o dia todo com a produtividade aqui, não. Lembra que a gente falou sobre oscilações? Tem momentos do dia que você, querendo ou não, você não está muito, seu corpo não está, e você como um todo, não está muito apto a conseguir absorver todas as informações que estão chegando, né? Se você parar para perceber um pouquinho no processo, se observar, se conhecer e se observar, é você descobrir, de acordo com, por exemplo, o seu sono. Uma dica que eu daria, prestar atenção no seu sono, porque muitas vezes assim que você acorda é a melhor hora de você estudar, né? Você está com a mente... Isso já vem sendo discutido há muito tempo, né? Não é uma coisa nova. Mas, assim, organizar seu tempo de acordo com o seu círculo... Não, como é o nome? É ciclo circadiano. circadiano. Justamente. Eu estava lendo sobre isso e sobre como isso interfere na nossa saúde, e esses círculos circadianos, eles variam de pessoa para pessoa. Por isso tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas. Então, querer que os alunos todos tenham o mesmo rendimento no mesmo horário é meio complicado. Então, descubram o melhor horário que vocês rendem, né? Numa visão bem de produção, produtivista, né? Qual o horário que você mais produz, né? Eu acho que a gente já estourou um pouquinho o tempo, Fabrício. Eu quero te agradecer, já vai dar 3 e Paulo, mas 10. lê a última pergunta que eu adorei. Eu ri Tá. muito. Tem como, e além da pergunta, eu ainda tenho a minha recomendação, que eu não fiz ainda. Estou deixando para um grande finale. Tem como enganar meu cérebro para fazer eu gostar de estudar? Eu adorei a honestidade. Gente, estudar é um prazer. Muitas vezes a cultura, a escola, os modelos escolares, eles destituem a aprendizagem, né, desse aspecto prazeroso. Mas, se a gente se engaja, né, tem como eu aprender, você tem que reaprender a estudar, né, porque a verdade é que muitas vezes os bancos escolares, eles destituem toda forma de prazer
daquilo que é em si prazeroso. Isso é muito complicado, é muito ruim. Eu poderia passar muito tempo falando disso, porque para mim é um dos principais pontos assim que me entristecem mais na educação, né? Como a gente consegue tornar uma coisa tão boa, tão estimulante, né? Maçante, chata, né? Pesada e isso, para mim, é muito preocupante enquanto alguém que está no campo educacional, né? Mas se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria: procura, tá? Busca, porque tu vai encontrar, porque é muito bom aprender, é fascinante, é ímpar, assim, quando você descobre, né, os campos da aprendizagem, quando você se dedica a conhecer mais. E eu entendo quando você fala assim, que você vai ter que realmente reaprender, porque a gente tem dificuldade ao longo da história das escolas de fazer isso, tá? Boa sorte na sua jornada. Eu adorei a pergunta dele, Paulo. Ele é bem autêntico, eu também gosto desse rapaz. E eu vou deixar aqui, pessoal, o link. O que é que Paulo está deixando para falar tão no final? Por que ele não fala? É uma série de podcasts que foi lançada pelo rapper chamado Emicida, onde no último trabalho dele, ele abordou através de 4 aspectos, né? São 4 podcasts que vocês podem acompanhar gratuitamente no YouTube, né? Falando sobre, por exemplo, são 4 movimentos, né? Ele fala sobre coragem e coração. Eu vou abrir os 4 aqui, porque eu estou com a tela dele aberta, né? O primeiro movimento é paz-corpo, falando sobre o cuidado com o corpo e como estar em paz com o seu corpo. O movimento 2, clareza, mente, que fala um pouco mais sobre a saúde mental. Aí o movimento 3 fala sobre compaixão e alma. Cada podcast tem mais ou menos 1 hora de duração. E o movimento 4 fala sobre coragem e coração. Se os alunos... Paulo, eu queria uma dica assim, de uma coisa que vai tanto para a educação formal, que vai me servir, como para a educação informal, para a vida. Escutem esses 4 podcasts e pensem um pouquinho sobre isso, porque não dá tempo a gente discutir tudo que as referências que são colocadas, né, no trabalho desse artista. Ele, como a Fabrícia falou, a arte é uma coisa muito fascinante, né? Uma das coisas que o ser humano, uma das expressões do ser humano que são muito edificantes. Então, essa é a minha recomendação. Tipo assim, se fosse para me pedir uma recomendação hoje, seria isso. Tá? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que aqui estiveram conosco. Foi um enorme prazer conversar com a Fabrícia, que eu não a conhecia anteriormente, mas fiquei muito feliz com a professora Sávia, que foi minha professora no IFCE Juazeiro. Quando ela me passou o contato da Fabrícia, eu fiquei muito feliz. Ela só pode falar com ela que vai dar certo. E realmente foi. Eu fiquei muito feliz com o aceite. E eu quero agradecer a todos os alunos, todos que estiveram, a Luciana, a todos que estão envolvidos nessa iniciativa, e só tenho a agradecer. Se a Fabrícia quiser fechar com alguma fala, eu vou me encerrando por aqui, tá bom? Só quero agradecer demais, gente. Eu trabalho com isso há bastante tempo, né? Então, desde 2012 que eu estou no Instituto, então é muito gratificante para mim, principalmente falar e trabalhar com estudantes, tá? Então, me coloco sempre à disposição, Paulo, sempre que precisar. Então, se teve alguma coisa, eu detesto aquele papo de que a pandemia vai fazer de nós pessoas melhores. Não, não vai não. Mas se teve alguma coisa boa, né, de tudo isso, foi que a gente, principalmente pessoas resistentes como eu à tecnologia, né, nós conseguimos nos comunicar melhor. Então, só de pensar que eu estou aqui falando com alunos de Boa Viagem, eu nem conheço Boa Viagem, né? Espero um dia conhecer. Então, eu já fico muito feliz, grata de verdade, tá? Foi um prazer, encantador. Sempre que precisar, sinta-se à vontade para entrar em contato. Tchau, gente. Tá, tchau. E ano que vem, se Deus quiser e houver oportunidade, eu lhe convidarei para ir pessoalmente, se for possível, para que também vá pessoalmente a Boa Viagem, fica perto de Canindé, Boa Viagem. É pertinho de Canindé. Também não conheço Canindé. Fica 2 horas de Fortaleza, vou explicar, fica 2 horas de Fortaleza. É pertinho. Você estudou aqui, Paulo? Sim, de 2007 a 2011. Quase
quase que eu lhe alcancei. Eu Aí, ainda tenho aula há muito tempo no curso de educação física. ah, queria ter, Professora voluntária. queria ter tido a oportunidade, mas, enfim, teremos outros momentos. Mas, assim, eu sou fruto do IFCE Juazeiro. Que Eu bom. fico muito feliz em falar isso, de hoje estar na casa como professor e ser fruto da casa enquanto aluno. Ah, é muito bom. Eu Eu fico vou muito só esperar orgulhosa. eu fico esperar os alunos saírem, porque para fechar a sala, eu ouvi uma recomendação de um outro professor que quem criou a sala, né, no caso fui eu, o Link, que a pessoa tem que ser a última a sair. Eu não sei explicar por quê, mas ele me recomendou isso. Por isso que eu Ela tem que ser a primeira a entrar, não? Porque senão a o gravar, vídeo, né? senão a gravação vai para outra pessoa. Tá. Então não é a sair, é a chegar É a primeiro, né? chegar. Uhum. Pronto. Eu vou sair. Posso Tá bom, sair? então. Pode. Claro. Eu vou atender. Tchau, gente. Um prazer. Obrigado.